Química Básica, professor Heber Almeida. Ligações químicas 4, primeira parte, ligações intermoleculares. Gente, ligações intermoleculares. Se for entre moléculas polares, né, digamos que eu tenho essas duas moléculas e vamos admitir que elas sejam polares, significa que você tem já um átomo, que é o mais eletronegativo, que vai adquirir uma carga negativa, e o menos eletronegativo, que no caso aí no desenho é o A, que já vai adquirir uma carga positiva, uma carga aparente positiva. Nós vamos ter a interação e a gente costuma chamar isso de um dipolo permanente. Porém, se a molécula for apolar, né, nós não temos essa definição. Então, o que é preciso acontecer para ocorrer uma interação intermolecular? É preciso acontecer o seguinte, que ocorra uma pequena diferença da densidade eletrônica entre uma das moléculas, fazendo com que um fique levemente negativo e o outro levemente positivo. Tá? Isso acontece por causa do movimento da nuvem eletrônica, o elétron não fica parado. E aí o que vai acontecer? Uma segunda molécula encosta nessa molécula polarizada, ocorre uma polarização por contato, e essa polarização por contato gera duas moléculas polarizadas, com distribuição da carga. Né? E aí aparece uma ligação mais fraca do que acontece em cima, que nós chamamos de dipolo induzido. Dessa forma, o nosso estudo divide as ligações intermoleculares da seguinte maneira, identificam essas ligações da seguinte maneira. Moléculas apolares, elas fazem ligações de dipolo induzido certamente, como as forças de Van der Waals, muito comum no estado gasoso, e as dispersões de London, muito comum nos estados líquidos e sólidos. Por exemplo, a molécula de cloro, que é uma molécula polar, faz esse tipo de ligação. Os hidrocarbonetos, no caso aqui, o hexano, não, heptano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano também faz dispersão de London. É bom lembrar que o cloro é um gás, o heptano é um líquido. Moléculas polares, nós podemos ter, né, a interação de polo, como acontece no HCl, né? Ok? Agora, quando essas ligações polares têm hidrogênio ligado a elementos eletronegativos de raio pequeno, como flúor, oxigênio e nitrogênio, nós temos a chamada ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é quase um caso particular da ligação de polo permanente. Você pode perceber aqui no caso das ligações na amônia, uma ligação que faz a amônia no estado líquido, né? A amônia no estado líquido, e a água, que faz com que essa ligação de hidrogênio seja bem forte, dando a ela uma propriedade bastante interessante, que é o ponto de ebulição de 100 graus Celsius a uma atmosfera, mesmo sendo uma molécula de massa molar 18, uma massa molar pequena. Nesse esquema aqui eu mostro que a ordem crescente dessas forças, né? A ligação de hidrogênio é mais forte e as ligações induzidas, como força de Van der Waals e dispersão de London, são as mais fracas. Bom, as forças intermoleculares interferem em propriedades, principalmente na temperatura de fusão e ebulição. Então, por exemplo, uma questão que é muito importante, né, é que quando você consegue definir o mesmo tipo de força de ligação ou força intermolecular em diferentes substâncias, o determinante aí, num primeiro momento, é o tamanho, a massa molar da substância. Aquela que tem massa molar maior vai ter temperatura de ebulição maior. Nesse caso aqui eu mostro a evolução das substâncias simples, dos elementos halogênio, grupo 17 da tabela periódica. Você pode perceber que a massa molar aumenta, o flúor 38, cloro 71, bromo 160, iodo 254, e a evolução também da temperatura de ebulição, menos 188,1 no flúor e 184, mais 184 no iodo. Isso mexe no estado físico. Flúor e cloro na temperatura ambiente são gasosos, o bromo é líquido e o iodo é sólido. Bom, quando as moléculas, em especial moléculas pequenas, apresentam diferentes ligações intermoleculares, aí nós temos que levar em conta o tipo de ligação intermolecular. Você pode perceber nesse gráfico o seguinte, são hidretos de elementos dos grupos 14, que é essa curva de baixo, à medida que vai subindo 15,
16 e 17. No grupo 14, você pode perceber que à medida que a massa molar vai aumentando ou o período vai descendo, vai abaixando, você pode perceber que aí ocorre um aumento da temperatura de ebulição. Por que isso? Por exemplo, o metano, né? O hidreto de silício, ou silano, o hidreto de germânio, o hidreto de estanho, eles são substâncias apolares. Então, são substâncias que fazem dipolo induzido. Então, todas essas moléculas que são apolares, né, vou botar aqui um asterisco, ó, são moléculas que fazem dipolo induzido. Muito bem. Quando nós chegamos no grupo 15, o grupo da amônia, hidreto de nitrogênio, fosfina, hidreto de fósforo, arsina, hidreto de arsênio, estibina, hidreto de antimônio, você percebe o seguinte, ó, que você tem uma quebra aqui, ó, uma quebra na amônia e uma sequência em aumento nos outros hidretos. O que você percebe? Nesse caso, destacamos que a amônia faz ligação de hidrogênio entre suas moléculas, por causa da ligação NH. Né? Então, a amônia, temos que destacar aqui a ligação NH. Os outros que estão aqui, né? Estão aqui, eles fazem ligação dipolo permanente. Devemos lembrar que essas moléculas, tanto da amônia, como da fosfina, como da arsena, como da estibina, são moléculas modelo piramidal. Todas são polares, mas como a amônia faz ligação de hidrogênio e as outras fazem dipolo permanente, a ligação de hidrogênio é mais forte. Então, ela mesmo tendo a massa molar menor, ou seja, do período anterior, ela tem a temperatura de ebulição mais baixa. Esse mesmo fenômeno percebemos no HF e percebemos na água, ou seja, eles formam também ligações de hidrogênio. Então, todas essas substâncias aqui formam ligações de hidrogênio. Todas essas daqui, ó, todos os hidretos, tanto do grupo 15, como do grupo 16 e do grupo 17, formam dipolo permanente. E os hidretos do grupo 14 formam dipolo induzido. Por isso que ocorre essa mudança de temperatura mais alta para os elementos mais leves do grupo 15, 16 e 17, ao ponto do HF ser um líquido e a água também ser um líquido. A água, inclusive, como eu já comentei em slide anterior, um líquido de elevada temperatura de ebulição. Ligações químicas 4, segunda parte, ligações metálicas. Bom, a chamada ligação metálica, como o nome já diz, é uma ligação que ocorre entre metais. A característica dela é que os metais eles interagem, a parte interna da camada, que fica dentro da camada de valência, e os elétrons da camada de valência eles sobram, são chamados de elétrons semilivres. Isso faz com que a estrutura fica muito próxima, o núcleo de um metal fica muito próximo do outro, criando elevadas temperaturas. Eles só não têm temperaturas de fusão, né, eles são sólidos, mais elevadas do que os sólidos iônicos e covalentes. Né? Bom, os metais, por esse elétron que sobra, apresentam brilho intenso, né, elevada capacidade de conduzir calor e eletricidade. Né? Por exemplo, se eu tenho uma chapa de um metal aqui e fosse destacar um ponto, eles são formados por uma estrutura cristalina e essa estrutura cristalina fica como se tivesse os elétrons se movimentando, né, em torno de todo o retículo cristalino. Por isso que você evidencia as propriedades que foram citadas antes. Ligações químicas 4, terceira parte,
classificação das substâncias quanto às suas ligações químicas. Bom, nesse momento vamos fazer um mapeamento das principais substâncias que conhecemos da natureza. Então elas podem ser iônica, metálica, covalente ou molecular. Os quesitos que vamos usar: a ligação entre átomos, que é intramolecular, ligações intermolecular, o estado físico nas condições ambientes e se a temperatura de fusão e ebulição são altas ou baixas. Então, por exemplo, a iônica. Elas podem ser formadas só por compostos iônicos ou ela pode ter algum íon com ligação covalente, mas ela continua iônica. Ela não tem ligação intermolecular, o estado físico, toda substância iônica é sólida e a temperatura de fusão é elevada. Um bom exemplo é o cloreto de sódio, 801 graus Celsius. Ligação metálica, só tem ligação metálica mesmo, somente metálica. Não tem ligação intermolecular, a maioria são sólidos, somente o mercúrio é líquido e temperatura de ebulição também é elevada, não tão alta quanto a iônica. Isso não é uma verdade absoluta de toda substância iônica tem que ter temperatura de fusão maior que toda substância metálica, mas normalmente são menores que a iônica. Substância covalente, só tem ligação covalente, também não tem ligação intermolecular, também são sólidas. E os valores são elevados, muito elevados, até maior que o iônico. Substância molecular, que é que tem maior quantidade na natureza, tem ligação intramolecular covalente e as ligações intermoleculares que a gente estudou, de polo induzido, se for apolar, de polo permanente, ligação hidrogênio, se for polar. A de ligação hidrogênio apresenta aquela questão de ter o oxigênio, o nitrogênio e o flúor ligados ao hidrogênio. Muito bem. O estado físico pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso, dependendo do tipo de ligação intermolecular que ele possa apresentar. E, normalmente, a temperatura de fusão e ebulição é bem inferior às outras três, a iônica, a metálica e a covalente. Bom, gente, alguns exemplos das substâncias. Iônica, os sais que são sempre sólidos, né, são cristalinos. Né? Ali eu destaco o sal de cobre, um sal de níquel na primeira linha e um sal de potássio, mas é o permanganato. Né? Então, observa embaixo de cromato de potássio, carbonato de sódio, sulfato de ferro e no cantinho acetato de amônio. Você pode perceber aí uma coisa curiosa, uma coisa interessante, né? É que esses sais, aqui, o de cobre, né? A presença do elemento cobre, claro, aqui a presença do cromo, que é o de cromato, aqui a presença do níquel, aqui a presença do manganês e aqui a presença do ferro. Elementos de transição normalmente formam sais coloridos. Bom, no caso aqui do carbonato de sódio, né, e do acetato de amônio, você não tem elementos de transição, né? Então eles são compostos de coloração branca, tá bom? Bom, temos aqui o composto molecular. Você pode ver que a sacarose ela é sólida. Você pode ver que a água é líquida e o cloro é gasoso. Quer dizer, o composto molecular tem aquela variação de estado físico, dependendo do tipo de ligação intermolecular. Né? O covalente, destacamos o diamante, né? Composto sólido, de alta temperatura de fusão, cristalino. E os compostos metálicos, ali tem vários, alumínio, tem até liga metálica, né? Latão, tem o ouro, tem o bronze, que é outra liga metálica, chumbo, ferro, prata, cobre, etc. Com isso, você tem uma noção geral da característica dos compostos, tendo em vista o tipo de ligação química que a gente apresentou no slide anterior. Bom, gente, sendo assim, terminamos a ligação química 4. Um muito obrigado. Até a próxima aula.